Eu não sei se a Rô... Olá, boa noite. Agora consegui entrar. Tava com problema de internet no início, né? Aí vim aqui pedir ajuda para os vizinhos. E como é bom termos pessoas boas, né? Então o vizinho pode nos ajudar. Que bom, né, doutor, recebê-lo aqui conosco, partilhando tanto conhecimento que é tão importante para nós, enquanto educadoras, enquanto mãe, né? Eu sou mãe de 3, então o meu mais velho tem 9, o do meio 5 e a caçula 2. E eu percebo o quão desafiador é, né, nós vivermos aí nesse mundo da tecnologia e tentar assim evitar ao máximo mesmo, né, que eles tenham esse contato. Então, assim, uma experiência que a gente viveu em casa, né, em 2018, quando a nossa filha do meio nasceu, então meu esposo e eu resolvemos desativar a televisão em casa. Então foi algo assim. Ela está lá, né? Ela está lá no lugar dela, mas assim, não é usada com frequência. Não tem eles não, nossos filhos não têm esse contato diário com a televisão, com o celular. E o quanto de frutos que a gente percebe neles, né? O quanto que o mais velho gosta de ler, se interessa por livros, né? A do meio agora também, que está com 5 anos, que está nessa fase agora, né? De pré-alfabetização, alfabetização, de leitura, o quanto que ela gosta de histórias, a pequena também. Então, assim, no início foi meio trágico mesmo essa escolha, porque a gente percebia que não estava tendo esse contato de família, né? A gente não acabava não brincando com as crianças, tudo isso que o doutor já pontuou. E agora, então, agora já fazem 4 anos, né, que nós estamos sem a TV diariamente e o quanto de frutos que a gente colhe com a infância das crianças. E eles gostam e eles precisam de atenção. Né? Então, os pais, né, que estão nos acompanhando aqui nessa live, o quanto que as crianças gostam e o quanto elas se sentem importante quando o pai chega ali do trabalho e dedica um tempo para ela. Né? Nossa, ela pensa, o meu pai chegou, né? A minha mãe chegou, agora eles estão aqui. E o quanto que eles são, né? Eles se sentem bem, se sentem felizes, se sentem amados em ter essa atenção do filho. Seja numa contação de história, numa brincadeira, numa construção de Lego, enfim, né? Cada família aí tem inúmeras possibilidades dentro de casa que podem estar realizando com os filhos e muitas vezes estão deixando aí a infância passar, né? Simplesmente pelo nosso cansaço físico, porque nós, né, chegamos ao fim do dia, nós estamos sim cansados fisicamente. E muitas vezes nós queremos esse comodismo. Ah, não, eu mereço descansar, eu mereço agora um tempinho sozinho. Então vai, filho, dá lá, né? Deixa o celular na mão do filho, deixa lá a TV ligada, enfim. Fica aí que agora eu preciso ter o meu momento. Mas a criança, ela esperou, né? O dia todo para ter aquele momento ali com o pai, com a mãe, e acaba não tendo esse momento. Então, assim, nossa, tudo isso que o doutor falou é muito, muito enriquecedor, muito profundo. Dar esse valor mesmo que a infância precisa, é devolver a infância para as crianças, deixar com que elas brinquem, dar esse tempo, esse espaço, essa importância para as crianças. Não é difícil, não é difícil. Exige sim, né? Exige muito, né, de nós pais, falo quanto mãe, né? Então exige de nós, né, mães, dedicar esse tempo, estar com a criança, né? Promover ali passeios ao ar livre, esse contato com a natureza, né? Enfim, exige mais, dá muitos frutos, com certeza. E, nossa, as crianças gostam muito disso. E a gente percebe, né, pelas crianças que a gente atende, o quanto de sede que elas têm em brincarem, em ter esse espaço, esse momento mesmo de brincar, de se desenvolver. Então, assim, é muito, muito, muito proveitoso isso. E o doutor poderia falar um pouquinho agora, né, disso, dessa questão, né, do brincar, né? O quanto é importante para a criança ela brincar, o quanto isso contribui para o seu desenvolvimento, né? Brincadeiras ao ar livre, brincadeiras de correr, de pular, de saltar, enfim, o quanto isso é importante, né, para o desenvolvimento aí das crianças. Posso falar assim, o Nietzsche falava que brincar é coisa séria, né? E realmente é muito importante a brincar, mas
o adulto ele precisa aprender a brincar também, sabe? Eu não sei porque eu faço pediatria, né? Minha vida toda foi envolta com as crianças e eu aprendo muito, muito com elas, né? Brincadeira e a gente, conforme a gente vai, a sociedade nos molda de um jeito que isso é coisa muito ridícula, né? A gente tem um superego muito castrador, né? Imagina eu vou ficar brincando, ficar pulando na minha idade, ficar pulando, coisa ridícula, que coisa mais tola. Então a gente sempre tem muitas justificativas racionais para isso. E pessoas mais austeras, pessoas que são mais assim, encarquilhadas, né, fechadas, elas acham isso de uma maneira muito. Então eu não estou falando para se jogar no chão com a criança, mas assim, a gente pode brincar de várias maneiras com a criança, né? Ouvir a criança, entrar no sonho da criança e observar a criança e trazer algumas coisas assim, nos permitir novamente cuidarmos dessa nossa criança interna sem o risco de nos tornarmos infantiloides idiotas. Porque a ideia não é essa. Mas a ideia é trazer o infantil de uma maneira muito bonita, né? Porque é muito legal quando a gente consegue trabalhar as coisas na nossa própria idade, respeitando a nossa biografia. Eu gosto muito da Adélia Prado, que falava assim, que ela considerava ah, uma, uma mulher envelhecida como uma velha mangueira, né? Com seus frutos carnudos, com suas folhas caindo, com toda aquela força dos seus galhos. Eu acho uma comparação muito bonita, né? Hoje em dia, a gente percebe que existe uma certa, como é que eu vou falar? Não só na infância, mas também essa idade, essa questão por exemplo, do mais idoso, né? Às vezes existe meio um descrédito, né? Existe uma situação essa coisa da idade de ser algo assim muito velho, né? Não é velho nem usado, né? É um respeito por cada idade. Então, se a gente respeita o idoso, a gente deveria também respeitar o infantil. O infantil, quando ele é trabalhado, quando ele pode aparecer com toda a força dele, é ótimo, porque aquilo vai passar e vai vir uma outra fase, que é a fase da adolescência, depois vai vir uma outra fase, que é a fase da maturidade, depois a outra fase, que é a fase da velhice, e que são todas as fases que o ser humano passa. A gente passa por todas elas, né? Mas é curioso quando a gente às vezes quer apressar o curso de cada, ou encurtar isso. Então, por exemplo, na antroposofia, né, especificamente na antroposofia, vou puxar um pouquinho a sardinha para a antroposofia, o Rudolf Steiner, quando ele criou essa pedagogia Waldorf, ele foi muito cuidadoso no sentido de tentar trabalhar a antropologia, né, e tentar trabalhar o que a criança realmente seria interessante para ela em cada idade. Então, diz ele, né, que eu, trabalhando já há muitos anos dentro das escolas, eu constato isso, é, a gente pode esperar um pouquinho a criança ter um certo desenvolvimento para a gente conceitualizá-la e dar muitas formas. Por quê? Porque ela ainda não está pronta para ouvir muitas coisas. A criança pequena, ela quer brincar. Então é muito importante. Eu posso ensinar ela a escrever e ler a partir dos 2 anos. Mas eu estou roubando dela uma coisa maravilhosa, porque depois disso, eu não sei se ela vai conseguir brincar feito criança. Talvez ela robotize um pouco cedo, né? Então a gente pode esperar um pouquinho e ver até que ponto a criança ela consegue, que a gente fala, quando ela começa a ter uma metamorfose do pensamento, né? Quando ela já consegue ficar quietinha para ouvir um conceito, quando ela começa a trocar os dentes, quando ela fica mais quieta, quando ela consegue adquirir outras coisas, quando ela já consegue dominar um pouco mais o corpinho dela, quando ela consegue abotoar os botõezinhos de cima para baixo, andar num pé só, andar para frente, andar para trás. Aí você fala, mas toda criança faz isso. Não, mas é difícil isso. Tem crianças que são muito hábeis no computador, no celular, mas não sabem amarrar um sapato, não sabe abotoar uma blusa, não sabe comer sozinha, não sabe limpar o bumbum depois que faz cocô.
não sabe lavar uma mão sem deixar toda sujeira. Como é que eu vou ensinar para a criança como é que se escreve o nome dela? Como é que eu vou ensinar para uma criança dela que 2 mais 2 são 4? Se ela não sabe o básico. Então, esse preparo é muito importante. Isso acontece aonde? Nos primeiros 7 anos com brincadeira. A gente brinca. Então a gente fala assim, vem até aqui de olhinho fechado. Aí a criança confia e vem. Agora você vai dar uma volta, vai abrir o olho e quando eu falar para você parar, você vai parar e vai fechar o olho. Brincadeirinhas muito bobinhas. Mas assim, ela começa... Agora você vai vir num pé só. Então ela começa a descobrir nessas brincadeiras, que tem que ser coisa lúdica, né? Ela começa a descobrir o corpinho dela. Quando eu falo para ela assim, deixa eu ver se essa mão tá bem limpinha mesmo. Nossa, que mão limpa. Ah, mas aqui tem uma sujeirinha. Vamos lá lavar a mão? Ela vai lavar a mão e volta. Eu vou junto com ela, abro a torneirinha, põe uma água, põe um sabonetinho. Agora os dedinhos vão conversar. Ah, esse dedinho viu uma sujeirinha, vai tirar. Tudo lúdico, né? Porque é tudo uma brincadeira. Mas ela aprende a lavar a mão assim. Uma vez basta? Não, tem que ser 845 vezes. E olha lá. Mas é assim que funciona. É assim que as coisas são. Mas assim, eu vou aprendendo a ela ter esse manuseio das mãos, abotoando a camisetinha de baixo para cima, de cima para baixo. Depois eu vou ensinar como que ela vai dar um nozinho no sapato, aquela orelhinha do coelho que entra na toquinha, tal e coisa, com esse linguajar, que é uma brincadeira também. Aí eu estou preparando essa criança para ela sentar a bundinha aqui e eu vou contar uma bela história e vou passar um conceito para ela. Como é que são as vogais, como é que são as consoantes, quando as famílias ficam juntinhas, aí o C convida o A, aí eles ficaram K. Aí o S convida o A e fica Sá. Aí eles resolvem ficar todos juntinhos, viram uma casa. E assim vai, né? Tem vários métodos que o pessoal utiliza aí. Mas assim, antes disso acontecer, tem que ter todo aquele processo anterior. Então tem que ter o brincar. O brincar é muito importante. Então eu chego cansado em casa, que nem ela falou, teve um dia difícil, trabalhoso, ok, tudo bem. Mas a criança está ali esperando. Papai chegou, papai chegou, papai chegou. E às vezes ele quer brincar de alguma coisa, mas eu estou tão cansado. Mas aqui, senta aqui, fala comigo assim. Como é que foi teu dia hoje? Aí eu ouço aquela, estou quase dormindo, né? Estou exausto, tudo. Mas eu me sacrifico, né? Porque a prioridade é o meu filho, a minha filha. Aí ela conta, então fala, então tá bom, vou contar uma linda história para você. A gente não faz tanto sacrifício na vida, a gente não faz tanta coisa, por que a gente pode fazer, não um sacrifício, mas por que a gente não pode fazer essa doação com a pessoa que a gente mais ama, que são os nossos filhos? Isso é um remédio. Contar uma história com uma criança é um remédio. Brincar com uma criança é um remédio. Né? Então, jogar bola com eles, tudo bem, brincar de esconde-esconde e tal. Por exemplo, você estava falando da televisão, né, que vocês instituíram aí o fim da televisão. Vocês acharam que isso funciona bem para vocês? Perfeito. Mas, por exemplo, vamos pensar assim que em casa a gente gosta de ver um filminho. A gente gosta de ver um filminho. Então, a gente vai escolher um filminho e a família vai ver toda junta. É diferente de colocar a criança sozinha para ter essas atividades. Aí a gente pode participar, né? É uma ideia também. Por exemplo, quem tem filho mais velho, quem tem filho adolescente, por que a gente não pode ver um filme junto? A gente não ia antigamente nos cinemas? Eu ainda vou em cinema, mas assim, hoje em dia tem tudo no streaming, né? É muito mais fácil ficar em casa. Mas por que de repente a criança, o nosso filho adolescente e tal, ele fica no quarto lá, com a televisão dele, com o computador dele, eu quase que não tenho acesso. É a grande reclamação dos pais de filhos adolescentes, né? Por que a gente, de repente, permite essas coisas? Por que a família fica um pouquinho mais esfacelada? Porque quando eu dou um celular na mão de uma criança, ou um tablet na mão de uma criança, eu estou saindo do convívio dela, sendo bem honesto, né? Porque ela vai precisar que eu aperte alguma tecla? Lógico que não. Se eu apertar uma tecla, ela vai ficar até se incomodada. Tem criança que fala, sai pai, sai que eu estou aqui vendo joguinho, estou vendo um coisa. E ela fica tão ligada, ela fica tão plugada lá, que parece que você... Parece que ela vira um zumbizinho, né? Então, podia se esperar um pouco usar criar um zumbizinho. Vamos deixar para isso mais tarde.
E eles podem ter o acesso a isso bem mais tarde, sem problema. Não há uma necessidade de logo colocar isso na mão da criança. Porque se colocar, ela vai saber usar muito melhor que a gente, viu? Isso eu garanto para vocês. Eu que sou um deficiente virtual, posso falar isso honestamente. Eu sei o basicão dos basicões. Quando eu tenho algum problema, eu peço ajuda para os meus universitários, que são os meus filhos. Eles falam, é só fazer aqui, 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 aqui. Ainda tiram sarro, ainda gostam de ficar acima, né? Porque eles gostam de passar. Você não sabe se isso. Não acredito que você não saiba disso. Eu falei, não sei. Eu sou um ignorante. E aí eles ficam todos felizes e fazem as coisas. É um pouquinho esses micos que a gente paga na vida. Mas assim, as crianças pequenas, quanto mais a gente puder estimular essas brincadeiras que você falou, eu acho que são muito boas. Você sabe um grande resgate que eu acho que na pandemia eu aprendi a fazer isso, a gente teve isso muito fortemente como uma ferramenta, é resgatar esses convívios familiares e brincadeiras também. Por exemplo, organizar álbum de fotografia, fazer uma coisa que eu vou falar aqui é do tempo, nossa, Dom João Charuto, né? Muito antigo. A gente pega como é que eu vou falar, um pedaço de papelão, né? E faz aquele jogo com dados, sabe que você joga vai andando assim, volta uma casa, eu pago uma prenda, e a gente inventa um negócio desse assim. Para quem sabe, é muito divertido isso, as crianças adoram, porque todo o processo eles que fazem, né? Eles pegam a coisa, corta, faz desenhinho e tal. Agora, é legal depois também quando os pais sentam junto para brincar, né? Porque se for só eles, fica sem graça, né? Então, o legal dessa brincadeira é essa participação, é a família toda junto disso. Isso é um par de horas que eles gastam, entre aspas, nisso, e a família vai ficando em torno disso. Aí o pai tem uma ideia e fala assim, em vez de pular uma casa quando cair aqui a pedrinha, por que a gente não faz assim? Tem que imitar um jacaré, ou tem que imitar um bicho esquisito. Sei lá, vai inventando coisas, vai resgatando coisas da própria infância, ou tem que ficar escondido no armário. Sei lá, mil coisas, né, que a gente faz. Ou tem que preparar um doce para cada um, tem que trazer um copo d'água para a irmã, que a irmã briga com o irmão, sei lá, alguma coisa desse tipo. E a família se diverte junto nessa esfera. Mas para isso, os adultos também têm que investirem um tempo físico que talvez, se eles vivessem isolados, eles não investiriam. Isso a gente não dá, eu gosto dessa expressão, né? A gente não dá para transferir isso, sabe? Paternidade e maternidade são intransferíveis. A gente não pode contratar um personal father. Vou contratar uma personal mother, que eu estou muito cansado. Não dá para contratar isso. Isso, infelizmente, não tem no mercado ainda, sabe? Tomara que nunca tenha. Porque é intransferível essa situação. E é mais intransferível ainda, eu acho, que isso é o mais difícil, é essa autoridade que a gente tem que ter. Que é a autoridade que, de repente, a gente chega, bom, agora vamos dormir, está na hora de dormir. Mas eu só quero ver mais um pedacinho, tudo. Aí, aí é a hora da autoridade, sabe? Não é ser bruto, estúpido, mas a gente também tem que aprender a colocar esses limites, né? O limite de não é não. Por que não? Porque eu não quero. Ou porque eu sei o que é bom para você. Para também não entrar muito na discussão, né? A gente faz discussões, a gente põe argumentações com as crianças que são mais velhas. Agora, explicar para a criança de 3 anos ou 4 anos que ela tem que dormir agora, porque já está escurinho lá fora. Mas eu quero ver mais um pedacinho do filminho, tudo, tal. E fazer aquela birra, chorar, tudo. E a gente fala, tá bom, só mais um pouquinho, pronto. Aí já está roubado. Não precisa também pegar o chicote e dar 5 chicotadas na criança, né? Mas assim, a criança percebe muito bem onde toca os botõezinhos do pai, onde aperta os botõezinhos da mãe. Quando a gente fala sobre essas questões das telas, por exemplo, nossa, aí eles enrolam fácil, fácil, fácil. Aí eles falam, tudo bem, só mais um pouquinho, vai, não tem problema, tal. Aí, infelizmente, tem que ver de criança para criança, tem umas que são bem ficam bem no prejuízo por isso, tem outras que não ficam tanto. Mas, no geral, nunca é bom. Isso eu posso garantir para vocês como médico.
Então, muitas das ansiedades, muitos dos distúrbios de sono, muito das dificuldades de aceitação, da insociabilidade das crianças é pelo uso, se não abusivo, pelo uso contínuo das telas. Isso eu acho que acaba virando quase um quadro de saúde pública, viu? Falta isso aqui, mas é importante. Sim, sim. Já estamos, né, caminhando para o final. Passou muito rápido. Nós gostaríamos, assim, de agradecer, né, mais uma vez ao Dr. Carlos, né, pelas riquíssimas contribuições. Certamente, né, muitas das pessoas que estão aqui, né, se inspiraram. A live vai ficar gravada, tá? Então, quem quiser encaminhar para as outras mamães que conhecem, que também, né, veem como um desafio, né, esse resgate, fica aqui o convite para vocês. E eu acho que para finalizar, né, essas palavras e sintetizar o que foi essa live, o convite é para nós nessa noite também, né? Para nós resgatarmos a nossa infância. Então, como foi a nossa infância? Quais foram as brincadeiras que nós tivemos? Será que essas brincadeiras estão sendo passadas para as crianças, né? Eles estão aprendendo com a gente? Então, o nosso convite também é para nós resgatarmos a nossa infância para a gente conseguir resgatar a das crianças, né? Para eles desenvolver aí a criatividade, né? E muito mais, né, pelo brincar, que é aquilo que a gente acredita. Pois é, eu acho que isso é importante, né? Então, dar uma dica aí que talvez seja interessante. A gente pode descobrir através dos contos pérolas de sabedoria. Os contos, eles são terapêuticos, sabe? A gente utiliza muitos contos e as imagens, né? Então, por exemplo, eu posso passar um filme da Rapunzel, eu posso passar um filme da Branca de Neve, mas se eu conto a história, eu faço a minha Rapunzel dentro da minha cabeça. O problema é que, por exemplo, se já é um conto que já foi feito na televisão e já está muito estereotipado, já está muito fechado, vai ser difícil transformá-lo. Então, era interessante a gente começar a ter o hábito de contar histórias, né? Histórias são muito bem-vindas. As crianças de primeiro setênio, até os primeiros 7 anos, elas se encantam muito com os contos de Grimm, são dos irmãos Grimm. São contos mágicos, porque mexem com arquétipos muito interessantes, sabe? Porque, eu não sei se vocês sabem, falar rapidamente, os irmãos Grimm, o Jacó e o William, eles trabalhavam como advogados enquanto o pai vivia. Mas eles não gostavam muito disso. Quando o pai morreu, eles se sentiram livres para fazer aquilo que eles mais gostavam, que era trabalhar com a linguagem. Aí eles percorreram várias cidades da Alemanha. Muito interessante isso. E então tem aqueles contos mágicos e maravilhosos, chamavam-se contos maravilhosos. E são contos cheios de novidades, cheios de coisas que a criança entende perfeitamente. Então esses contos valeriam muito a pena a gente contar. E tem contos muito específicos para essas mudanças de setênio também. E aí vale a intuição dos pais, né? Porque não tem essa, faça esse, faça aquele. Mas, no geral, os contos de crianças, para as crianças pequenas, onde tem os animais que falam, os duendes, as fadas, é muito mais próximo ao coraçãozinho delas, elas entendem muito bem. As crianças vão crescendo, a gente também vai dando uma encorpada nos contos, né? Aí as crianças de segundo setênio, talvez a gente possa acrescentar, além dos irmãos, desses contos de Grimm, que são aqueles mais extensos, a Serpente Branca, João de Ferro, a Pastora de Gansos, os Doze Corvos, tem também os contos de Andersen, que são muito interessantes. E para as crianças, assim, chamo de crianças, mas os adolescentes, assim, talvez os contos mitológicos,
Então, sabe, os contos, os mitos gregos, os mitos nórdicos. Eu gosto muito dos mitos hindus também. Tem um personagem chamado Nasruddin, que é uma pessoa interessantíssima. Tem uns livros dele, são os contos de Nasruddin, do Idris Shah, que contam uns contos muito interessantes, os adolescentes gostam bastante. Eu queria fazer uma propaganda aqui. Eu tenho um blog, se vocês tiverem interesse, a gente depois pode disponibilizar aqui, chamado médiconaescola.blogspot.com.br. Médico na Escola, blogspot.com.br. Tem vários contos, muitos contos lá. A gente teve o cuidado de colocar esses contos como uma boa tradução também, porque tem muitas traduções que estão muito mal feitas, né? E tem contos assim indicados para algumas idades também. Esses contos todos que eu falei vocês encontram lá. Tem algumas resenhas de filmes e de livros também. Então, é uma ideia, né? A gente pode ler esse conto, pode ler à noite, por exemplo, um conto desse para criança, né? Então, você que tem os 3 aí, por exemplo, cada dia vou contar hoje o conto para um. Aí contos, outros também podem ouvir, né? Contos de fadas, são contos maravilhosos, assim. Aí a gente propicia, cada um escolhe um conto, ou a gente conta cada vez para um, e ter esse hábito de contar o conto. Então, no final do dia, a narrativa, a última coisa que eles veem é esse conto maravilhoso, fantástico, que vai povoar a cabecinha deles, e como se fosse fazer uma grande borracha em todas essas coisinhas feias que talvez eles acabaram tendo contato. É uma sugestão. E para os adultos também, Maravilha. podiam ter algum conto. Tem um camarada chamado Ítalo Calvino, que ele tem um livro também chamado Fábulas Italianas. Esse é mais para os adultos, por incrível que pareça, tá? Mas são contos de fadas, são, mas eles têm uma picardia, uma coisinha assim, uma ironia que é mais para os adultos, para a criança, talvez, só para as crianças mais velhas. Mas um bom livro a gente poderia ler, por que não? A gente pode ler para as crianças mais velhas um livro de histórias, cada um conta um pedacinho, faz um desenho aí. Como é que você acha que é esse personagem? E a gente vai inventando, quer dizer, tem que ter uma criatividade, um arredondamento para isso. E aí a gente desliga um pouco, às vezes, a televisão, porque tem tanta coisa ruim também, no geral, e a gente faz essa grande tela, essa grande imagem bonita da família. Tudo bem, depois eles põem eles para dormir, aí o casal pode fazer o que bem entender, né? Talvez até ver um bom filme, mas isso é do âmbito do adulto. O problema é quando as crianças ficam socadas nisso o tempo todo. Aí isso não faz bem, gente. Nem para eles, nem para nós. E tem um Perfeito. canal chamado Antroposofia em Dia, vou fazer a última propaganda, que é um canal no Instagram, Antroposofia em Dia, e a gente tem muitos vídeos lá que falam um pouco sobre isso, sobre mídia, sobre temas ligados ao desenvolvimento infantil. Se vocês quiserem dar uma acessada, eu deixo à vontade. E termino agradecendo muito o carinho, a paciência de todos vocês. Eu vi uns nomezinhos aqui que eu conheço. Vi uma moça chamada Valéria, que eu adoro de paixão, que é minha sobrinha amada. E vi que ela participou aqui. Se ela tiver ainda, Valéria, um grande beijo. E para todos vocês, um grande abraço. Eu agradeço muito a paciência. Muito obrigado pelo convite novamente. E estamos aí para uma próxima oportunidade, uma nova conversa, se for do agrado, a gente volta a se ver. Tá bom? Muito obrigado. Com toda certeza. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco nessa noite, nesse momento, né? Nós também agradecemos muito e certamente nos veremos novamente. Quando vier a Maringá, o nosso quintal está aberto, né, ao senhor e a todos que queiram nos conhecer. Desejamos uma excelente noite a todos vocês e mais uma vez o nosso agradecimento de todo o coração. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Mano. Tchau, Tchau, tchau. queridos. Tchau, tchau.